Podem sentar. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, a gente vai ler o texto e logo depois nós oramos, já consagrando ao Senhor dízimos, ofertas, também pedindo ao Senhor a sua bênção. De próximo sábado nós teremos o coral, mas no domingo de hoje, a 15, a gente vai ter também o Natal na Rua. Foi divulgado, queria estimular você também a estar presente, convidar pessoas para a gente adorar o Senhor aqui na rua, encher essa rua de gente adorando ao Senhor. Domingo de hoje é 15 às 17 horas, mas se você é membro da igreja, chega antes para poder receber as pessoas, abraçar, acolher, entregarmos um bolinho, um chá, um cafezinho, uma água, a gente ter esse tempo aqui de comunhão também. Mateus capítulo 1, esse é o texto que nós nos propomos aqui a conversar um pouco, abrindo o mês de dezembro. Esse é o mês que é lembrado ao nosso coração a respeito do nascimento de Jesus, né? Nós até cantamos isso, sempre que canta na igreja, primeiro domingo de dezembro, o segundo, né? Nas estrelas, como é? Nas estrelas, toca aí, bota aí. E no vento ouça a sua voz, né, e tal. Então já cantamos isso aqui, né? E é sempre bom a gente lembrar, são a época que para alguns é um momento de muita alegria, muita festividade familiar, confraternizações, não é? Para outros também é um momento difícil, de final de ano, acúmulos, né, do ano, lembranças também, memórias. É um momento em que a gente, mesmo sem querer, refletimos. E é propício a nós que somos cristãos a lembrar o nosso coração um pouco o significado do nascimento de Jesus. Esse sermão está aqui em Mateus, capítulo 1, dos versículos de 1 a 17. É um sermão bem atípico, porque nós vamos ler aqui uma genealogia, uma árvore genealógica de Jesus Cristo, que Mateus traz para a gente aqui no capítulo 1. Eu queria conversar com você sobre esse texto, pensando que essa aqui é a verdadeira árvore de Natal. Eu não sou contra ter árvore de Natal em casa, não estou querendo dizer isso, nem para você boicotar a árvore de Natal, por favor. Mas esse texto é o que relata para a gente a respeito do que de fato é a árvore de Natal. Essa é uma árvore genealógica que nos leva até Jesus. Essa é a verdadeira árvore de Natal. Eu queria que você lesse comigo aqui, Mateus capítulo 1, dos versículos de 1 a 17. Veja só o que o texto fala. Livro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zera. Judá gerou de quem, irmãos? De quem? Está comigo aí ou não? Já perdeu? Vamos lá. Judá gerou de quem? Eu já sublinhei aqui. Se quiser sublinhar, Tamar. Guarde aí. A Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de quem, irmãos? De Raabe a Boaz. Este de quem? De quem? Ruth gerou Obed. Obed e Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi é Salomão. De quem? Da que fora mulher de Urias. Como era o nome dela? Batseba. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia.
Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de quem? Da qual nasceu, que se chamou Cristo. De sorte, vamos ler juntos, versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14, amém. Amém? Vamos orar, feche os olhos aí. Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, aqui. E é um texto que não é tão familiar. Uma genealogia. Mas é o texto que nos revela como a história chegou até o Cristo, nosso Salvador, Senhor amado. Ó Deus, por graça e misericórdia, abre os olhos do nosso coração, para que a gente possa aqui ouvir a Tua voz, milagrosamente, Senhor, por Tua misericórdia, nos abençoa, Pai. Senhor, queremos entregar a Ti o nosso coração, Pai. A gente fez aqui como entrega de dízimos, como entrega de ofertas de gratidão. Ó Deus, mas isso é só uma representação, nós queremos e precisamos entregar e consagrar o nosso coração, é a nossa família, são os nossos recursos, o nosso trabalho, porque é o Senhor quem nos sustenta, tudo é Teu, Senhor, e nós queremos devolver a Ti, que o Senhor nos use para a Tua glória em todo o tempo, Pai. Nos abençoa, nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. No domingo passado, nós terminamos aqui uma série no livro dos profetas, e o sermão foi no texto de Malaquias. Malaquias é o último texto do Antigo Testamento. Eu falei na ocasião, quando estávamos estudando sobre a vocação profética da igreja, através dos profetas, desde Isaías até Malaquias, que desde Malaquias até o nascimento de Jesus, nós teríamos ali um intervalo de 400 a 430 anos, mais ou menos. 400 anos depois daquilo que Malaquias falou, dizendo que haveria de vir aquele que é o sol da justiça. Está aqui em Mateus, ou melhor, está a história acontecendo em Jesus, e Mateus vai relatar para a gente mais ou menos no ano 50, ali um pouco depois. Jesus nasceu, essa é a história da humanidade, é assim que o tempo é medido aqui na nossa época, no Ocidente. Nós vivemos 2019 anos depois de Cristo. É verdade que há algumas divergências e até diferenças pequenas a respeito desses anos, mas não vem ao caso aqui, porque não é o principal que está revelado na palavra para a gente. Mateus foi um dos apóstolos, ele era publicano, ele era judeu. Mateus era contratado do Império Romano, que era o império que dominava toda aquela região da Palestina, dominava sobre Jerusalém, parte daquele mundo todo antigo, e Mateus trabalhava para o Império Romano, coletando impostos dos seus pares ali, dos seus familiares, e entregando ao império. Mas todos sabemos que quando Mateus ou quando os publicanos faziam isso, eles cobravam um excedente bem acima e eles ficavam para si. E é conhecido o publicano como sendo aquela pessoa desonesta e corrupta que ficou rica à custa dos outros. Mateus era esse publicano, ele estava sentadinho na sua banca lá, recebendo impostos, quando Jesus passou, olhou nos olhos dele e disse: Mateus, Levi, vem e segue-me. E o texto diz para a gente que Mateus
prontamente deixou ali a sua banca, deixou ali os impostos, a coletoria e seguiu Jesus ali ao longo dos 3 anos de ministério do Senhor Jesus. Mateus viu toda a história acontecendo, Mateus viu Cristo sendo crucificado, ele viu ali ao 3º dia o Cristo ressuscitando, e Mateus também recebeu ali a promessa do Espírito e fez parte da igreja. E Mateus foi quem escreveu esse evangelho, contando para a gente como foi que essa história aconteceu. Mas Mateus, ele tem uma preocupação, ou uma linguagem, que é uma linguagem muito mais voltada para os judeus, para aqueles que conheciam o Antigo Testamento e aguardavam a promessa que era dada, ou que era confirmada ao longo de toda a história que nós já estudamos aqui. Todo esse Antigo Testamento aqui, ele aponta diretamente para Cristo, diretamente para Cristo. Mateus faz questão de começar o seu evangelho através de uma genealogia. E o primeiro homem que ele coloca na genealogia é Abraão. Mateus começa de Abraão. Você vai ver como essa diferença é interessante, porque Lucas, o evangelista Lucas, também fez uma genealogia, mas Lucas começa em Jesus e termina em Adão. E essa é a grande diferença do evangelho de Mateus, porque a linguagem de Mateus está muito mais ligada à religião judaica da sua época, que aguardava a promessa, o cumprimento das profecias. E Abraão era o símbolo, era o pai da fé. Era ali a grande simbologia do povo, dos judeus no Antigo Testamento. É o pai da fé, é aquele que deu origem ao nosso povo. A promessa que veio de Abraão, Isaque e Jacó, e de Jacó 12 tribos de Israel. E toda a história da nação está sendo construída através de uma promessa, ou foi construída através de uma promessa que foi dada a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, que mana leite e mel. Vai lá para Canaã. E a história vai acontecendo através dessa profecia que foi dada a Abraão. Então Mateus, ele começa em Abraão e ele vai percorrer toda a história do Antigo Testamento e também toda a história dos 400 anos entre Malaquias e o nascimento de Jesus, para nos mostrar como o Cristo fora dado por revelação, por cumprimento na história, no tempo, no espaço, para a nossa salvação. É uma árvore genealógica que está sendo montada aqui. Essa é aquela parte da Bíblia que a gente lê e passa rápido. Se você já começou a fazer uma leitura bíblica anual, já percebeu isso. Tem uma parte na Bíblia que é só genealogia. E você lê assim e diz: meu Deus, por que eu não estou entendendo nada? Por que isso está aqui no texto? Essa é aquela parte da Bíblia que às vezes a gente até passa, porque é como se Deus não falasse com a gente. Mas as genealogias estão aqui na Bíblia justamente para Deus falar com a gente, que Deus é um Deus que age na história. Deus é um Deus que age na vida comum da gente, na vida ordinária de pessoas comuns e simples como eu e você, que Deus age no espaço, que Deus age no tempo, que Deus se revela, que Deus preserva a sua história, que Deus preserva a sua obra, e que nenhuma das promessas, nenhum dos propósitos de Deus deixarão de se cumprir na vida da gente, porque não deixou de se cumprir nessa história que é a história bíblica. Então está aqui a genealogia de Jesus. Aqui assim a verdadeira árvore de Natal. Uma genealogia que nos fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo, o nosso Natal. Jesus que nasceu no nosso coração, não apenas na história 2000 anos atrás, mas nasceu no nosso coração. E à medida que nós o adoramos e o contemplamos, não apenas uma vez ao ano, no mês de dezembro, mas quando o adoramos e o contemplamos no nosso quarto, aqui no culto, quando tomamos a ceia, quando convivemos com os irmãos em Cristo, à medida que participamos da vida de Jesus aqui na terra e abençoamos pessoas com o poder de Jesus, nós podemos sentir e perceber e renovar no nosso coração o verdadeiro Natal, que não tem a ver com as luzes, não tem a ver com as compras, não tem a ver com as confraternizações,
não tem a ver com o mercado financeiro, com o comércio, não tem a ver, não. Mas tem muito mais a ver com o Cristo, que é verdade, está sendo cada vez mais esquecido na nossa época. Mas tem a ver com esse Cristo que nasceu no nosso coração. Então olha para esse texto aqui de uma maneira diferente. Veja aqui como Mateus, esse discípulo amado, resolveu revelar para a gente o Evangelho de Jesus na história. Revelar para a gente que quem nasceu não foi qualquer homem, não foi um mestre superior, não foi um homem assim, superdotado de inteligência e espiritualidade. Aquele que nasceu aqui não foi um ser humano assim, super humano, é um ser humano quase um Deus, ou um semideus, não foi um ser humano mais aperfeiçoado. Quem nasceu aqui não foi nada disso. Mateus está querendo dizer para a gente que quem nasceu aqui foi o Cristo prometido na história, foi o Cristo que foi oferecido na eternidade, prometido na história e que está se cumprindo através do seu nascimento. É assim que Mateus começa. Mateus capítulo 1, no versículo 1, ele diz logo para a gente que esse livro é o livro da genealogia de quem, irmãos? De quem? Jesus o quê? Cristo. É assim que Mateus começa dizendo para a gente. Esse não é o livro da genealogia apenas de um homem que nasceu ali em Belém, que viveu na região da Galileia. Não é somente isso, que era filho de um carpinteiro, que era uma pessoa com um coração muito bom. Não é somente isso. O texto vai dizer para a gente que tudo aquilo que foi programado na história, tudo aquilo que foi arquitetado em uma história milenar, tudo aquilo que foi conversado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá na eternidade, agora está acontecendo, porque quem nasceu foi o Cristo. Essa expressão do Cristo quer dizer o Messias esperado, o Messias aguardado. Essa expressão do Cristo tem a ver com o significado que é o nascimento desse homem. Ele não é um homem comum, mas ele é aquele que veio cumprir na história aquilo que fora proclamado e decretado na eternidade, a nossa salvação, a redenção do seu povo. Ele veio cumprir na história a revelação desse grande plano de Deus que foi lá feito na eternidade. Ele veio cumprir na história esse grande amor que Deus tem pela nossa vida, pela sua vida, pela minha vida. Por isso que o texto diz que quem está nascendo, ou que essa genealogia toda, ela se refere àquele que é Jesus, mas que nós chamamos ele de o Cristo, como ele fala também no versículo 16 e no versículo 1. É o Cristo, é o Salvador. A gente se acostuma com isso. Até com o Natal a gente se acostuma. Quantos corais você já viu adorar esse menino? Quantas peças de teatro, quantas vezes você já ouviu sermão sobre o Natal, quantos natais a gente já passou junto aqui na igreja. A gente se acostuma com essa história, mas essa história tem a ver com a minha vida e com a sua vida, porque essa história é a história do nascimento do Cristo, o Salvador, o prometido, que sendo ele o Cristo, ele encarna todos os ofícios e toda a história milenar do Antigo Testamento. Ele é o Cristo, irmãos. Veja que o que está acontecendo aqui é que nasceu aquele que o profeta Moisés lá atrás, mais de 1000 anos antes de Cristo nascer, o profeta Moisés lá atrás, está nascendo aqui na história aquele que o profeta Moisés lá atrás falava sobre ele lá na frente. Está nascendo aquele que é maior do que Moisés. Está nascendo aquele que é maior do que o profeta Elias. Está nascendo o Cristo como o verdadeiro profeta, pelo qual nenhum antes dele poderia ter existido, porque toda a natureza profética e toda a natureza do Antigo Testamento aponta para Cristo.
Quando a Bíblia diz para a gente, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e todo o texto vai narrando para a gente essa história, tudo isso foi criado por meio de Cristo e para o próprio Cristo. Por isso que as profecias milenares, e elas que vão passando por toda a história do Antigo Testamento, através dos profetas, elas encontram seu cumprimento em Cristo. Cristo nascendo, sendo Ele o Cristo, Ele é o verdadeiro profeta de Deus aqui na terra. Mas não somente isso, esse Cristo que nasceu, Ele é também o sumo sacerdote. Ele é aquele que vai poder entrar no trono e na presença do Pai e interceder por mim e por você. Ele não é aquele sacerdote do Antigo Testamento que levava um cordeiro na mão para ser imolado em favor dos nossos pecados. Mas ele é aquele sacerdote que é o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é aquele sacerdote que se fez Cordeiro de Deus para ser trucidado e morto e o seu sangue nos purificar de todo pecado. Ele é o Cristo e ele nasceu na história. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como Hebreus fala para a gente. Ele é o Cristo que é aquele sumo sacerdote que se compadece de nós nas nossas fraquezas, porque conheceu a humanidade, conheceu a história que a gente vive aqui na terra, porém sem pecado. Mas Ele é aquele sumo sacerdote que intercede por nós, pelo qual nós podemos correr para Ele, porque Ele tem para nós graça e misericórdia para a ocasião oportuna, como o livro de Hebreus fala para a gente no capítulo 4, versículo 16. Esse Cristo que nasceu é o Davi, é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, por isso que ele é o Cristo. Esse Cristo que nasceu é aquele que o rei Davi, através do seu reino lá atrás, 1000 anos antes de Cristo, tudo aquilo representava, e todo aquele reinado, e toda aquela presença de Deus, estava apontando diretamente para o Cristo. Por isso que Ele é o Cristo, porque Cristo, sendo o Messias, encarna todos os ofícios que nos foram dados no Antigo Testamento. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso sacerdote real, o sumo sacerdote. Mas não somente isso, irmãos. Essa história aconteceu, ou melhor, essa genealogia aponta para a gente, essa árvore genealógica, ela nos revela que aconteceu algo inusitado na história através da graça de Deus. Ou melhor, histórias inusitadas, totalmente inusitadas. Geralmente a história de um rei, ela é contada de uma maneira pomposa e bastante gloriosa. Se você estudou alguma coisa ligada à educação, você deve ter percebido que o pessoal fala que quando se constrói uma história, se omite alguns fatos que não são interessantes para aquela história, até porque quem constrói e escreve a história geralmente é quem está no poder. Mas essa história do Cristo, ela é diferente. Ela é diferente porque ela traz na sua genealogia o nome de várias mulheres. E isso torna totalmente diferente, porque nenhuma genealogia real, na época, na Idade Antiga, trazia consigo a presença de mulheres, nenhuma. Mas a Bíblia fala para a gente que homem e mulher, macho e fêmea foram criados à imagem de Deus. Está aqui a presença de mulheres. Mas não somente a presença de mulheres aqui na genealogia de Jesus, mas o Mateus vai fazer questão de destacar o que faz parte dessa história, ou melhor, faz questão de destacar todas essas histórias que aconteceram até chegar no Cristo. O que acontece é que Jesus nasceu de uma maneira totalmente inusitada e diferente, você sabe bem como é isso. Mas a revelação de Jesus na história da humanidade, ela veio também através de várias e várias histórias inusitadas, que a gente não esperaria que acontecesse, que a gente não poderia imaginar que Deus poderia de repente restaurar e fazer novo essa história com essa família e com todo esse povo, o povo dos judeus.
que a gente poderia pensar e está tudo acabado, agora não tem mais jeito, e Deus resolve agir com graça e misericórdia no tempo e no espaço, através de vidas, de histórias, situações totalmente inesperadas, inusitadas, improváveis, que eu e você não poderíamos ter planejado. É por isso que o texto vai falando para a gente a respeito de algumas situações, como que abrindo um parêntese, uma observação, um rodapé, para a gente entender o que aconteceu. Essa é uma história real, é a história do nascimento do Cristo, sacerdote, rei e profeta. Mas essa é uma história de graça, essa é uma história da graça de Deus, agindo ao longo da história, para que o Cristo pudesse nascer. Essa não é uma história de homens fortes, valentes, fiéis no seu próprio mérito, na sua própria reputação, mas essa é uma história do Cristo que encarnou e aconteceu através de homens e mulheres fracos, pecadores, que não tinham condição de salvar a si mesmos, mas estavam ali de alguma maneira olhando e crendo para o Salvador lá na frente, que é o Cristo. É por isso que o texto fala para a gente que a história do nascimento de Jesus aconteceu através dessas situações inusitadas da graça de Deus. Veja por favor aí no versículo 3, ele diz para a gente que Judá gerou de quem? Tamar. Essa história está lá em Gênesis capítulo 38. Perceba só o que aconteceu na história. Jacó teve 12 filhos, eram as 12 tribos de Israel. Mas daquelas 12 tribos, a promessa de Jesus viria através da tribo de Judá. É por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Jacó disse para o seu filho Judá isso, um pouco depois. Gênesis capítulo 49, quando Jacó chama os seus filhos, ele dá uma profecia para cada um, e ele diz para Judá assim: Judá, você é leãozinho, o cetro, o reinado nunca vai se apartar da sua casa. Judá sabia disso. O que Jacó estava dizendo para Judá é que o descendente, aquele que nasceria da mulher para pisar a cabeça da serpente, vencer a morte e o pecado, viria através da família de Judá, através daquela descendência. A descendência de Judá era uma descendência real. Só que o nascimento de Jesus, ou essa descendência toda que vai sendo gerada através de Judá até chegar ao Cristo, ela veio de uma história totalmente inimaginável para a gente conceber, que está na Bíblia. Judá andando pelas ruas, ou melhor, Judá tinha um filho, o filho morreu casado, deixou uma viúva. Ninguém queria assumir a vida ou a descendência, a linhagem com aquela viúva do seu irmão. Aquela viúva resolveu se fantasiar de uma prostituta, se colocou no caminho. Judá encontrou-se com ela, teve uma relação com ela. Entendeu ou não? Prostituta, que naquela época era mulher que ficava diante dos templos para os deuses pagãos ao redor de Israel. De repente Judá está em casa alguns dias depois e descobre que sua nora está grávida. E ele pergunta: que história é essa, mulher? Você aparece grávida aqui, viúva. E a mulher diz: o pai dessa criança é esse de quem é o dono desse bordão aqui, que ela guardou escondido de Judá. Judá engravida sua nora. E ele engravida da pior maneira que a gente pudesse imaginar. Irmãos, se fosse a gente, talvez se fosse eu e você escrevendo essa história, a gente poderia dizer: essa história está acabada, não tem mais jeito. Mas é justamente de Tamar que o Cristo nasceu, irmão. Dá para entender isso ou não? O nome disso é graça de Deus, é favor imerecido de Deus. Deus age na terra muito mais forte, muito além dos nossos próprios pecados e das nossas próprias fraquezas. Deus não se limita a nós. Deus é maior e Deus está agindo na história através de situações tão quebradas e tão inusitadas. Essa é Tamar. Mas a história vai contando e vai continuando. Aí o povo está lá no Egito. Deus levanta Moisés. O povo é liberto do Egito
passa 40 anos pelo deserto. Moisés passa o trabalho lá para Josué. Josué vai entrar na terra prometida, a terra de Jericó. Ele manda os espias, e os espias vão ser acolhidos lá em Jericó, sabe por quem? Aquela que você provavelmente não queria frequentar a casa dela, nem eu. Uma prostituta, uma mulher, na terra de Jericó. O nome dela é Raabe. Veja o texto, aí ele vai falar no versículo 5, ele diz: Salmão gerou de quem? De quem, irmãos? Raabe. Raabe acolheu os espias na sua casa. Raabe foi salva. E ela não foi salva da morte, não foi salva da política de Israel ali em Jericó, não. A ordem era para exterminar todos. Mas Raabe foi salva pela graça de Deus. E aquela mulher que vivia em Jericó, que não conhecia ainda o Deus de Israel, naquela oportunidade ela olhou e percebeu que aquele era o verdadeiro Deus, e ela arriscou a sua vida para guardar os espias na sua casa. Raabe foi salva na história pela graça de Deus, e está aqui na genealogia de Jesus. Dá para imaginar, irmão? Depois a história conta que Raabe gerou a filhos, até chegar um rapaz chamado Obed. Obed queria muito casar, Boaz. Boaz queria muito casar. Sua mãe a própria Raabe. Boaz, de repente, aparece uma moça lá no campo. Como era o nome dela? Ruth. Aquela moabita. Ela era de outro povo. Ela era uma viúva. Ela estava ali catando esmolas pelo campo, segundo a lei de Israel. Ela estava ali catando comida para ter o que comer. Ela e sua sogra Noemi. Boaz olha para aquela mulher, se apaixona por ela. E tem toda uma história que é contada aqui no livro de Ruth, são apenas 4 capítulos. E toda aquela história vai dizer para a gente como Deus usa pessoas comuns para fazerem parte da história do reino de Deus aqui na terra. O Cristo veio da descendência de Ruth e Raabe de Tamar. Você acha que a história acabou por aí? O grande rei Davi, ele era um homem segundo o coração de quem, irmãos? Homem segundo o coração de Deus. Quando o rei Davi encontra paz no seu reino, depois de anos de luta, ele foi assim ungido rei. Passou, 13 anos fugindo de Saul. Depois passou mais 7 anos reinando apenas em Jerusalém, Hebrom. E depois de 20 anos consegue reinar sobre todo Israel. É luta, irmão, não é? 20 anos de luta. Aí pega a espada e vai guerrear e conquistar terras para estabelecer a paz no seu reino, porque havia muitas guerras com os filisteus. E Davi vai enfrentar tudo isso. De repente Deus dá a ele um tempo de paz. E naquele tempo de paz, quando Davi se acomodou no seu reino, não foi para a guerra, a tentação apareceu lá no seu palácio, da varanda, quando ele estava mexendo no Instagram, no WhatsApp, percebeu uma mulher. Ele manda chamar. O nome dela é Batseba. Batseba era casada. O marido de Batseba estava na guerra. Davi devia estar na guerra, mas o marido dela que estava lá, guerreando. Davi chama ela. Davi tem uma relação com ela ali. Ela vai embora, ela engravida, manda dizer ao rei que engravidou. Davi enlouquece a cabeça e diz: e agora o que é que eu vou fazer? Davi manda chamar Urias de volta. O mal está sendo maquinado, toda a estratégia está sendo montada para que Davi se livre daquele pecado de alguma forma, mascarando aquela situação. Manda trazer Urias. Urias volta. Davi diz: Urias, dia de folga, semana de folga para você, trabalhou muito, você é um cara muito honrado, funcionário do mês, estou lhe dando aqui uma semana de folga, vai para casa, Urias. Rapaz, vai curtir tua mulher, cara, bota lá um filme romântico, fica lá com ela, rapaz, dá uma descansada, está muito estressado. Sabe o que acontece? Urias está lá, 2 Samuel conta para a gente, Urias ficou na porta do palácio, mas não entrou em casa, porque ele não queria desonrar a Deus, desonrar os seus amigos que estavam na guerra, desonrar ao rei, porque a lei dizia que em tempos de guerra o homem devia ter abstinência e está lá na guerra.
Davi diz, agora não tem mais jeito. Ele faz um bilhete, ele diz assim, Urias, leva esse bilhete lá para o general. A Urias leva o bilhete, viaja a cavalo, quilômetros e quilômetros. E o bilhete fechadinho, lacrado. Urias nem abriu. Porque se fosse eu, dava pelo menos aquela do sol, né? Você não abre, mas quer ver o que é que tem dentro. Aí, Urias chegou lá a dizer assim, me bota lá, bota Urias na frente da batalha. A frente da batalha é para morrer. São os primeiros a morrer na guerra. Urias morre. Davi, de Batseba, tem um filho. Aquele filho morreu. Mas é com Batseba que Deus resolveu reestruturar a história com a sua graça. E através de Batseba houve outro filho chamado Salomão. E de Salomão vem toda a linhagem real de Jesus. Essa é uma história da graça, irmãos, não é a história do mérito. Não é a história dos fortes, é a história dos fracos que estão redidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Batseba se purificou e teve a sua vida restaurada por Deus, assim como Davi, quando se arrependeu e teve o seu coração e a sua vida totalmente restaurada por Deus. E toda essa história vai chegar até o Cristo. Mas não somente isso, está lá no ano 0 da nossa história, se a gente pudesse assim pensar, e está lá uma mulher muito simples, humilde, chamada Maria, estava noiva de José, noiva, não tinha condição ainda de engravidar, estava noiva, estava vivendo ali na presença de Deus, como a Bíblia fala para a gente, que algumas coisas só podem acontecer no casamento, você sabe bem. Maria estava noiva. De repente o anjo aparece e diz assim, vai ter um filho, o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Maria diz assim, eis aqui a tua serva, eis-me aqui, Senhor. Ela engravida do Espírito Santo, uma mulher simples, nova, que não era casada ainda, está dizendo a Deus assim, Senhor, faz da minha vida o que tu queres. Não era uma mulher rica, não era poderosa, era uma mulher simples e comum da história. Mas ela ia se casar com um homem que fazia parte da linhagem real, da linhagem de Davi, o nome dele é José. José, você sabe, ficou maluco, disse, como assim, a mulher está grávida? Como assim? Até que Deus aparece para José, um sonho, e José crê naquela palavra do Senhor e resolve assumir a família, casa com Maria, fogem, cuidam daquele menino e toda uma história vai acontecer de fatos, narrativas tão cheias de situações assim maravilhosas para a gente aprender. A história do nascimento de Jesus é a história da graça de Deus agindo nas situações mais improváveis da vida da gente. Eu não sei para você, mas esse ano para mim foi um ano difícil. Mas eu posso dizer, sem sombra de dúvida, a graça de Deus agiu na minha vida nos momentos mais inusitados, mais improváveis. Foi num momento de frustração, em momentos de ressentimentos, em momentos de mágoas, em momentos em que eu fui reprovado, em situações e outras, em momentos em que eu fui caluniado, em momentos em que eu estava numa pressão e crise tão grande, querendo desistir de tudo, justamente nesses momentos mais difíceis, de dores mais profundas, de situações mais inesperadas que podem acontecer na vida da gente, são esses os ambientes mais propícios para que a graça de Deus seja derramada na nossa vida de maneira abundante e restauradora para a gente caminhar com Deus. Por isso que o nascimento de Jesus foi assim. Não é o nascimento não é a história dos grandes homens, dos poderosos, dos ricos, dos sábios, daqueles que estão vivendo a vida conforme as suas próprias forças. Mas é a história de pessoas fracas, quebrantadas, restauradas, agraciadas por um Deus de amor e de misericórdia. É assim a história de Jesus. É a história que aconteceu através de situações das mais inusitadas. A história de Jesus aconteceu também no tempo e no espaço. É uma narrativa. E por isso a genealogia está aqui. Está aqui para dizer para mim e para você que essa aqui é uma história real, não é mito.
Essa aqui não é uma história que ela foi criada religiosamente para a gente crer. Essa aqui não é uma história imaginária que preenche lá aquelas lacunas da nossa mente, não. Essa é uma história que aconteceu no tempo, ela aconteceu no espaço. Porque Deus se relaciona com todas as situações que nós vivemos, as mais simples e cotidianas. E Deus se revela no tempo e no espaço. Deus se revela no desemprego, Deus se revela no casamento, Deus se revela nos relacionamentos quebrados, Deus se revela nos rompimentos, Deus se revela nas traições, Deus se revela nos momentos felizes, Deus se revela nos momentos tristes, nos momentos de abundância, de escassez. Deus se revela no tempo e no espaço, porque Ele se relaciona com as narrativas da nossa vida, simplesmente porque o Cristo nasceu. O Cristo nasceu significa dizer que Deus, que é eterno, que não precisa de nada que nós precisamos, que não está limitado a nada que nós estamos. As leis físicas não agem em Deus. As leis fisiológicas não agem na eternidade de Deus. As leis do tempo não agem na eternidade de Deus. As leis do espaço não agem. Não tem. Deus é maior do que tudo isso. Muito maior, porque foi Ele quem criou todo esse sistema organizado e estruturado. Ele é muito maior do que isso. O que isso quer dizer é que um Deus que não precisa de nós, que Ele é autossuficiente, que Ele é cheio de glória e poder, resolveu beijar a terra, beijar o mundo, beijar a história, beijar a nossa vida, o tempo e o espaço, quando Ele resolve se fazer homem, habitar entre nós, cheio da graça e da verdade, para que eu e você pudéssemos conhecer a glória de Deus Pai, através do Cristo encarnado, o Filho do Deus vivo. Deus beijou a história, irmão. Deus se fez homem. Deus se fez como nós. Deus encarnou. O Cristo veio ao mundo. E essa história aconteceu de fato e de verdade, para que eu e você pudéssemos entender que a nossa vida com Deus é viável, é possível, aqui na história, no tempo e no espaço, e não apenas quando morrermos. A nossa história e a nossa vida com Deus é viável aqui, e quem nos garante isso é o próprio Cristo encarnado, que veio ao mundo cheio da graça e da verdade de Deus. É por isso que a história do Cristo, a história do Cristo que aconteceu no tempo e no espaço, e ele vai dizendo nome por nome, de várias e várias e várias situações que aconteceram. Mas por último, meus irmãos, eu queria que você olhasse o versículo 17. Essa verdadeira árvore de Natal, que é o nascimento do Cristo prometido, que aconteceu através de histórias inusitadas da graça de Deus, que aconteceu na história real, no tempo e no espaço. Essa história, versículo 17, diz para a gente, através de um versículo assim, bem confuso, diz para a gente, que essa árvore genealógica de Jesus revela toda a plenitude de Deus em Cristo Jesus. É uma expressão matemática, é uma simbologia que você tem aqui no versículo 17. Preste atenção, porque a genealogia, ela não está sendo dada assim de maneira milimetricamente correta. Não está sendo dada dessa forma. Ela é toda selecionada em pares. Ela é toda selecionada, pelo menos em 3 momentos diferentes da história. O primeiro momento é de Abraão até Davi. O segundo momento é de Davi até o cativeiro babilônico. E o terceiro momento é do cativeiro babilônico até o Cristo. E Mateus, ele seleciona aqui 14 nomes que fizeram parte dessa história, que vai sendo gerado o Cristo. Nessa história da tribo de Judá, nessa história da promessa de Deus, desde lá do Jardim do Éden, que foi dada a Abraão e que está se cumprindo no tempo e no espaço. E Mateus seleciona isso para dizer para a gente de uma maneira muito simbólica,
que o Cristo, ele é de fato toda a plenitude de Deus encarnada aqui conosco. Ele faz isso de uma maneira bem matemática. Primeiro ele usa o número 7, às vezes o 14, justamente. O 7, ele significa toda a plenitude, a abundância. O 7, na Bíblia, tem essa simbologia, e Mateus carrega com isso, inclusive, a história intertestamentária ali dos 400 anos. Mas esse é um tema para uma aula de escola dominical, não dá para a gente aprofundar aqui. Talvez eu faça isso lá no módulo. Mas Mateus, ele está usando aqui a simbologia do número 7. O 7 representa toda a plenitude de Deus, porque ele une dois números. Primeiro é o 3, depois é o 4. O 3, que é o número da plenitude, do enchimento, é Deus Pai, Deus Filho e Deus o quê? Espírito Santo. É quando a Bíblia repete para a gente o tempo todo 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esse é o texto que expressa a plenitude e a abundância. O 4 também, porque a Bíblia vai falando para a gente, o Antigo Testamento todo, dizendo que Deus habita nos 4 cantos dessa terra. Deus governa nos 4 cantos dessa terra. Essa é a expressão da presença abundante e plena de Deus em toda a história. Então esses números se unem e expressam a abundância e a plenitude de Deus. Mas aí Mateus multiplica por 2, ele diz, não é só 7, são 14. 14 nomes que estão sendo apresentados em 3 etapas diferentes da história. É confuso isso, mas o versículo 17 diz de maneira muito clara para a gente, ele fala, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são quantos? 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, são quantos? E desde o exílio na Babilônia até Cristo, são quantos, irmãos? Não é para a gente simplesmente aprender simbologia. Mas o que Mateus está falando para a gente aqui é que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito entre todos. Ele é o que nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele é o próprio Deus, é o Logos, é o Verbo. Por meio dele tudo se fez e sem ele nada do que foi feito teria sido realizado, criado. Tudo foi feito para a sua glória. Ele é aquele desde a eternidade é Deus, é Senhor, é Salvador da nossa vida e da nossa história. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele é que tem a história no controle das suas mãos. Ele é que tem a minha vida e a sua vida nas suas mãos, de maneira que o inimigo, o maligno, o mundo, o pecado, nada vai conseguir nos arrebatar das mãos desse nosso pastor, desse Cordeiro, desse Salvador, que é também um leão da tribo de Judá, que foi até a cruz, que ali abriu os 7 selos, trazendo glória ao nome do Pai, glória ao nome do Filho, para que através disso, dessa obra redentora, todas as nações da terra pudessem estar na presença do Cordeiro, adorando-o para toda a eternidade. A honra, a glória, o louvor sejam dados ao Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ele é visto lá em Apocalipse. João vê ele como um cordeiro. Os anjos estão vendo um leão que venceu, que é digno de abrir os livros, desatar os seus selos, porque é nele quem reside toda a plenitude, tudo que nós precisamos. Por isso que ele é não apenas Jesus, não apenas um homem simples e comum, mas ele é o próprio Cristo. Genealogia não está aqui para a gente memorizar os nomes difíceis e aprender uma teologia mais complicadinha da Bíblia, não. Genealogia está aqui para chamar eu e você para fazer parte dessa história. Porque a genealogia de Jesus, ela continua acontecendo de maneira espiritual. Ele mesmo falou em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo aquele que crê em mim está sendo enxertado na videira.
Mas aquele que não crê em mim, que não pratica as minhas obras, que não quer de fato comunhão, vai ser tirado, vai ser queimado, vai ser colocado para fora. Mas aquele que vem, aqueles ramos que vão sendo enxertados, à medida que se relacionam, que a seiva vai passando e vai frutificando e vai abençoando a terra. Essa genealogia está aqui para dizer para mim e para você o que Jesus falou lá em João capítulo 15, do versículo 16, dizendo: não foi você que escolheu a mim, não fostes vós que me escolheram, antes eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Hoje é o meu nome, é o seu nome. É Cristo em nós, a esperança da glória para o mundo caótico que nós vivemos. Amém, irmãos? Hoje somos nós. Se você está aqui essa noite e ainda não conheceu esse Cristo da história, o prometido, do tempo e do espaço, em que habita toda a plenitude de Deus, está aqui hoje uma boa oportunidade para você entregar sua vida para Jesus. Dizer ao Cristo: o Senhor é tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso. Vamos orar, se puder fechar os olhos, chamar o grupo de louvor para cá. Quem sabe aqui não há pessoas para serem libertas da prostituição, como Tamar, Raabe, Batseba. Dos deuses, como Ruth, fazer parte dessa história. Você pode orar no seu coração, dizendo a Jesus: Senhor, obrigado, Tu és a plenitude, Tu és tudo, a expressão máxima da abundância, da fortuna, da riqueza, da glória de Deus revelada a nós, homens pequenos, pecadores, fracos. O Senhor não perdeu o controle da história, o Senhor não perdeu o controle da sua vida, o Senhor continua reinando. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o verdadeiro Natal. Senhor Jesus, nós te louvamos. Queremos, Senhor, te entronizar nas alturas aqui no nosso coração. O Senhor é digno de receber o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Aquele menino que nasceu, no qual já habitava toda a plenitude de Deus. Nasceu ser humano, mas sendo Deus. Habitou entre nós. Deus beijando a terra, se relacionando conosco. Ó Senhor, vem fazer parte da nossa história, Senhor, cada vez mais. Não deixa a gente à mercê do acaso. Não deixa, Senhor, a gente à mercê do nosso próprio coração, da nossa própria época, do nosso próprio tempo. Senhor, não deixa. Mas vem, Senhor, e se relaciona conosco. Preenche, Senhor, as lacunas, os rompimentos da nossa alma. Preenche, Senhor, as lacunas das dores mais profundas. Preenche, Senhor, as lacunas e vazios dos traumas, dos nossos pecados e fraquezas, Senhor, para que a gente precise de Ti e ame somente a Tua presença e a Tua glória aqui, Senhor. Vem sobre nós. Enche-nos dessa Tua graça, dessa Tua glória, desse Teu poder, Senhor.
e faz a nossa vida aqui viável, no poder do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, Senhor. Faz a nossa vida com o Senhor aqui na terra, hoje, no século 21, aqui em Recife, nessa cidade caótica das trevas, mas que ela possa ver a grande luz do Senhor, através da nossa vida. Usa-nos, nos abençoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé.